E aí, na hora de fazer essa prova, eu simplesmente não consegui fazer a prova. Nesse dia, era o último dia para fazer essa prova. E era o último dia, era o dia que saiu o resultado da Unirio. Eu comecei a chorar, assim, baixinho, assim, na sala. E o meu professor veio até a mim e perguntou assim, você tá chorando por quê? Eu levei isso pra minha vida. Assim, eu sempre que eu tô numa situação muito específica, muito dolorosa ou muito difícil, eu sempre penso nisso, assim, isso não me define. O Rio tem jeito. O Rio tem jeito, as coisas têm jeito, a nossa cidade tem solução. Agora a gente precisa fazer umas pequenas coisinhas, sabe assim, ajudar um aluno numa prova de matemática. Oi pessoal, bem-vindos a mais um Histórias que Ensinam. Hoje o bate-papo é com a Ludmila Frois, que trabalhou na produção do Sidney Rezende na CBN, fazia reportagens especiais, depois foi pro SBT também coordenando lá a produção, agora está aqui na Band, de onde a gente está gravando esse vídeo, chefe de reportagem, chefe de redação, tem muita história, mas ela escolheu uma bem especial pra gente hoje. Conta isso, Lud. Então, eu acho que a história que eu mais gosto, assim, de todas as histórias que eu tive, de todo mundo que me ensinou muita coisa na vida, está relacionada à educação, está relacionada aos professores que eu tive na minha vida. Eu tive grandes professores e eu escolhi para falar hoje de uma história que eu vivi no meu segundo grau, né? Agora é ensino médio, mas assim, que é uma história que eu tive com um professor chamado Cataldo, de matemática. E que eu acho que foi uma história muito significativa pra mim, porque eu era muito nova, tava passando por um momento super difícil de vestibular, tava com muito medo, assim como é hoje difícil, naquela época também era difícil. Nossa, era um momento tenso. Tenso. E eu, na verdade, não fiz comunicação primeiro, eu fiz arte, eu sou formada em arte. Tenho muito orgulho da minha faculdade, tenho muito orgulho de ter estudado na Unirio. E eu tava querendo muito passar, era uma prova super complicada. Quer dizer, Ludmila se encontrava nesse momento tenso, estudando pra caramba, fazendo várias provas pra passar pro vestibular. Então, aí nesse dia específico eu tava fazendo a minha última prova de matemática. Do ensino médio. Era a última prova de matemática e era a prova que me faria passar. E era a prova final de matemática e tal, pra passar, quer dizer, pra terminar o terceiro ano eu precisava dessa prova específica. E aí, na hora de fazer essa prova, eu simplesmente não consegui fazer a prova. Nesse dia, era o último dia pra fazer essa prova, e era o último dia, era o dia que saiu o resultado da Unirio. Eu comecei a chorar, assim, baixinho, assim, na sala, e o meu professor veio até a mim e perguntou assim, você tá chorando por quê? Eu falei assim, porque eu não consigo fazer essa prova. Aí ele falou, claro que você consegue. A gente já fez isso assim, várias vezes, a prova tá fácil, você sabe. Eu falei, não dá, Cataldo, não dá, não consigo. Comecei a chorar. Mais. Comecei a chorar. Não! O meu professor pegou a minha prova, falou assim, você tá chorando por quê? E aí eu falei assim, mas por que você não consegue? O que tá acontecendo? O que aconteceu? Me chamou no cantinho e falei assim, Cataldo, hoje saiu o resultado. Eu falei assim, você tá sendo resultado da Unirio. Eu não vou conseguir passar, Aí comecei a chorar mais, eu não devo ter sido muito bem, eu não vou conseguir, não vai dar certo, não vou conseguir, né? Quer dizer, você não tinha condição psicológica pra fazer a prova. Pra fazer a prova, eu tava muito nervosa. E aí ele chegou pra mim e falou assim, primeiro você não precisa ficar nervosa, porque eu tenho certeza que você já passou na Unirio. Se vindo de um professor já dá. Eu falei assim, não, porque nas exatas eu não sou muito boa, eu não vou conseguir. Ele falou assim, não, você vai conseguir, você já passou em 2 etapas, não já na terceira, você vai conseguir, você vai passar. E não existe nenhuma dúvida em relação a isso. Mas se você tá tão nervosa, você não precisa fazer essa prova. E ele pegou e rasgou a minha prova. Ele falou assim, você não vai ficar com 0 porque você não conseguiu fazer essa prova. Amanhã nós vamos sentar na biblioteca, você já vai ter passado no Unirio, estaremos super felizes e você vai fazer a prova comigo. Nós faremos a prova juntos com o resultado da Unirio. Eu falei, mas Catarina, nós faremos a mesma prova. Aquilo me emocionou tanto, sabe? Porque primeiro, porque ele nem falou assim pra mim, você vai fazer uma outra prova. Ele me deu a mesma prova. A confiança dele em você foi tamanha que não precisava trocar de prova. E aí ele chegou e ainda falou pra mim, né, que eu acho que foi uma coisa que mudou pra mim um monte de coisa na minha vida, assim, um monte de percepção das coisas.
Ele falou pra mim, isso aqui não te define, essa prova não te define, não é o que você é, isso aqui é só um momento, é só uma prova. É muito legal ter pessoas na nossa vida, principalmente, sempre isso, mas principalmente enquanto a gente está ali se formando, né, formando as nossas ideias, se construindo como ser humano, ter pessoas que digam pra você pode, você consegue, você dá conta, isso não te define, como fez esse professor. Qual foi a lição mais importante que você aprendeu com ele e nesse episódio? Eu levei isso pra minha vida. Assim, eu sempre que eu tô numa situação muito específica, muito dolorosa ou muito difícil, eu sempre penso nisso, assim, isso não me define, não é isso que vai me Isso já te dar. salvou muitas vezes? Eu acho de que você não. mesma? Você se considera uma pessoa exigente consigo mesma? Muito. Eu sou muito exigente. Eu só percebi como isso fez diferença em mim quando eu comecei a trabalhar mesmo com as pessoas, entendeu? Assim, como a coisa e quando eu comecei a treinar, porque a gente, como chefe de reportagem, e mesmo na CBN ainda, eu fazia muito treinamento de estagiário, sabe? Então, assim, eu acho que isso me ajudou a acreditar nessas pessoas, a dar um voto de confiança, a não julgar primeiro as pessoas, entendeu? Porque a gente, infelizmente, a gente parte, às vezes as pessoas, nós acabamos rotulando as pessoas. Sim. Eu vejo, às vezes, quando eu tô com um estagiário, assim, que ele não funciona bem num determinado setor, assim, ele não é tão bom, assim, ele não é pra ser repórter. O ponto forte dele não é produzir. Ou não é produção, mas aí o cara se destaca de uma forma absurda fazendo apuração, entendeu? Ou às vezes o cara se destaca, por exemplo, tem gente que funciona muito bem na rua, fazendo produção de rua, e não tão bem na produção de redação. E aí você vai vendo pra onde que a pessoa deve ir e tal. Eu acho que isso me dá essa serenidade, de acreditar nas pessoas, de dar uma segunda chance. Pra você e pras outras pessoas. Pra mim e pras outras pessoas. E eu acho que essa frase aqui, ó, atrás, tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Acontecem. E muito. Lud, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no canal. Obrigada a você. Por toda essa história magnífica, maravilhosa, que dá esperança pra gente, que, poxa vida, tem tanta gente bacana por aí, né? E a gente fica falando, fica escutando, porque fulano, que cicrano, mas e a gente tá passando um momento tão difícil no Rio, que eu quis trazer pra você essa história. Sabe por quê? Porque o Rio tem jeito. O Rio tem jeito, as coisas têm jeito, a nossa cidade tem solução. Agora a gente precisa fazer umas pequenas coisinhas, sabe assim? Ajudar um aluno numa prova de matemática, sabe? É não jogar lixo na rua. Mas olha quanta coisa ele fez com essa ação dele, com essa confiança dele, como ele te transformou. Me transformou. Muito bacana. Viva o Cataldo! Viva o Cataldo! Gente, espero que vocês tenham adorado a história da Lud, como eu adorei. Por favor, curtam, comentem e se inscrevam no canal. Até semana que vem com mais um Histórias que Ensinam. Beijo!